Vai estar gravando. Ah, tá gravando. Então, vamos conversar. O que vocês acharam? Como que foi? Eu achei bem produtivo, foi bacana, né? Apesar das dificuldades de transmissão, mas eu achei bem bacana, são bem, né, participativos, né? Já estão assim engajados, né, nas aulas online, né? São uns fofos. Muito bom. Que bom que você gostou. Eu também gostei muito, como a Lavina disse, eles são muito participativos. Eu fiquei triste na hora que eu pulei a menina, mas antes de começar, eu falei o nome deles e perguntei se eram todos ou se estava faltando alguém, mas parece que ela não respondeu, porque senão não teria pulado. Mas engraçado que você falou o nome dela. Você perguntou, você falou Mari, porque o nome dela é Mariana, né? Só que ela se apresentou como Mari. Na hora que você perguntou, falou os nomes, você falou o nome dela. Eu falei o dela. Você falou o nome dela. Não sei o que aconteceu, viu? Mas eu fiquei muito sem graça de ter pulado. Não, mas depois deu gente, certo. isso acontece mesmo na sala de aula. Isso acontece. Isso é muito comum, eu que acompanho meu filho, né? Você também deve saber, isso acontece. Isso já está como uma coisa assim, já é comum, isso faz parte da rotina, assim, né? Eles se manifestaram, né? Acho que, não sei quem estava com ele, a avó da Mari, né? Estava com ela, né? Aí a gente deu um crédito para ela, né? Que ela pudesse responder e seguir em frente. Eu achei que foi compensável, né? Também nós fizemos a coisa certa. Ela se manifestou ótimo, excelente. Sim, você viu que ela nem ligou, né? Você viu depois como é que ela ficou super participativa, queria responder todos. Então ela nem ligou. É o que eu faço com o Felipe, porque isso é uma situação que realmente, né, não é presencial, né, não estamos ali vendo a falha, né? Então, o Felipe agora já pede para repetir uma coisa que ele não ouviu, as coisas vão se ajustando aos poucos, né? Então, foi a primeira aula de inglês, tinha outra pessoa estranha no meio para eles, né? Eles gostaram, mas eles ficam um pouco assim, meio retraídos, tenho certeza disso, mas correu tudo certo. Eles podem ter essa atração, mas eles foram bem participativos. Uma gracinha eles, muito fofos. Olá, oi. O que mais, Vitória, que você observou? Eu observei que eles queriam tanto acertar que às vezes eles saíam da câmera um pouquinho, perguntavam para quem estava ali com eles. E os que não sabiam mesmo, achei que foi super tranquilo. Eles não ficaram constrangidos por não saber. Os outros coleguinhas foram ajudando e para eles tudo bem. Foi muito legal, eles foram super tranquilos, responderam direitinho. Não teve tanto erro igual eu achei que talvez pudesse ter. Então foi bem tranquilo, gostei muito. É isso aí, apesar, né, do tempo, eles já estão sem aula, tem muito tempo. Sim, eles estão sem aula de inglês desde março. Não fizeram mais aula de inglês. A língua, o aprendizado né, principalmente assim, de uma língua que a gente estamos prezando muito por ela, né, do aprendizado, né, que eles adquirem, né, a segunda língua. Olha como é que o registro ele permanece, né? É uma coisa incrível. Por isso que o investimento
o resultado é positivo, não tem como não dar errado, né? Então, eu creio que a gente vai ter muito sucesso aí, né? Acreditar nas crianças, de fato, na educação, né? E a gente vê, né, cada vez mais os resultados positivos, né? Desde março já não tem nenhuma aula, quer dizer, eles vão, buscam para responder e acertam ainda, né? E a aula foi tão dinâmica, tão divertida, que quando acabou, até perguntaram se tinha mais. Então, geralmente, o aluno fica doido para a aula acabar, para ele se divertir, mas foi o contrário, como a gente propôs que seria um jogo, então para ele estava divertido estar ali. Então, isso foi Até eu fiquei surpresa, para falar a verdade, que eu pensei que tinha mais coisa. A gente questionou isso semana passada, será que põe mais coisa, será que não põe? Aí vocês falaram, não, melhor não pôr, porque vai que para eles fica muito cansativo, e na verdade faltou. Mas eu sempre costumo dizer, é bom que vocês vivenciaram isso na pele. O jogo, toda vez que você propõe alguma coisa para a criança, por exemplo, algum jogo, alguma brincadeira, o ideal é que você finalize ela no momento que tiver mais interessante. Por quê? Porque aí, quando você propor de novo, a criança vai permanecer com interesse naquele jogo ou naquela brincadeira. Se você deixar para finalizar o jogo, a proposta que você trouxer, quando as crianças não tiverem mais interessadas, quando vocês propor ela novamente, eles não vão querer nem participar, não vão ter interesse, porque terminou com aquele sentimento ruim. Então, toda vez que a gente propor alguma brincadeira, alguma coisa, a gente tem que lembrar disso, terminar quando estiver legal ainda. Não esperar as crianças, ou o jovem, ou o adulto, né, perder o interesse para a gente finalizar aquela proposta. Você vê que eles já queriam saber que dia que vai ser a próxima aula, então eles estão interessados. Então, a gente tem que tentar manter esse interesse aí neles. Esse é o melhor resultado para a gente, né? Da satisfação, né? Do desejo, quero mais. É fruto do trabalho, né? Da dedicação, e a nossa preocupação o tempo todo, será que vai dar certo? Será que eles vão gostar? Né? E será que a gente vai organização de vocês, né? Vocês veem, quando uma aula ela é bem planejada, organizada, pensada, tem tudo para dar certo. É lógico que pode não dar, alguma coisa não correr bem, né? Acontecer algum detalhe, igual, por exemplo, da Mariana, mas isso é até legal acontecer para ver que nem tudo está sob o controle do professor. Né? O planejamento, a gente tem um planejamento para a gente pensar antecipadamente até na questão dos erros. Né? Igual semana passada a gente ficou, põe mais, põe menos. Ah, mas se chegar na hora tiver muita gente, não vai até o final. Né? Então, você vê que tudo isso a gente tem que ir pensando e adequando. E no fim das contas, como que deu certo e que se tivesse mais, até poderia ter mais talvez mais uma rodada, né? Ou talvez não, talvez também se a gente tivesse mais uma rodada, já ficaria um pouco cansativo, não sei. Né? Mas dessa forma que a gente pensou e reelaborou, funcionou. Querem falar mais alguma coisa sobre isso? Eu acho que foi assim o ideal, né? Alcançamos nossos objetivos, né? Podemos anotar e vimos que foi participativo, foi prazeroso para eles, né? Isso. E ótimo. Foi bacana, gostei demais. Então, legal demais. Então, meninas, a proposta da aula de hoje é exatamente a gente fazer esse registro, né? Nós tivemos um encontro com as crianças, agora é o momento da gente registrar como que foi esse encontro. Eu vi que vocês ficaram aí fazendo várias anotações e tudo. Aí eu quero perguntar para vocês também, vocês querem tentar sistematizar isso agora comigo na aula, ou vocês querem fazer isso depois e me mandar depois? Acho melhor te mandar depois para ser uma coisa pensada e tal. Aí, se você puder colocar estabelecer um horário.
Como assim? Não entendi. Estabelecer um horário, como assim? Pra gente poder te enviar. Mas é só Tá falando ainda hoje? Tranquilo. Não, o dia que for. Eu prefiro fazer sem a pressão da aula. Ah, então tá bom. Então a gente pode fazer o seguinte, Vitória e Olavina. Então vocês anotaram, vocês querem fazer juntas ou querem fazer individualmente isso? Essa anotação? Porque o que eu pensei, como vocês querem então fazer com calma em casa e tal, vocês poderiam fazer e apresentar na semana que vem. Aí vocês decidem se faz junto ou se faz separado. Se fizer separado, cada um apresenta o seu. Pode ser assim? Pode ser separado, porque como tá tudo online, pra gente fazer junto fica complicado. Ah, então tá bom. Então, lembrando que essa é a avaliação diagnóstica. Gente, não tem regra para montar essa avaliação. Só que o ideal é que você traga aí um panorama de cada criança, tente fazer um levantamento aí mais ou menos do nível de cada uma, igual, por exemplo, a Mariana, eu percebi que ela sabia algumas coisas, mas outras ela ficava perguntando para a avó. Então, tem coisas assim que a gente não vai ter muita certeza. Aí vocês podem pensar em fazer, por exemplo, um formato de tabela, aí escreve o nome das crianças de um lado, e aqui em cima no cabeçalho escreve o que vocês observaram, por exemplo, objetos não é, cores, números, frutas. Mariana conseguiu responder na vez dela? Ah, Mariana não conseguiu. Na hora do número, a Mariana ficou perguntando para a avó. O Miguel, na hora dos números, o Miguel falou, eu só sei até o 10. Então, você pode anotar lá, o Miguel nos números sabe até o 10. Entendeu? Vocês têm que pensar numa organização prática e viável, tá bom? Tá bom. Lembrando lá dos objetivos. Lembra que eu comentei com vocês sobre delinear um objetivo? Então, qual que era o nosso objetivo hoje? Realizar o levantamento prévio das crianças em relação ao comprimento em inglês, cores, frutas e números, não é isso? Cores, frutas, número, comprimento. E os animais. E os animais, isso. Então, é legal vocês colocarem lá o objetivo primeiro e depois trazer mais ou menos como que cada criança estava. É claro que não dá para ter muita certeza, né? Tem criança, por exemplo, se você perguntou para a Júlia se ela conhecia aquela cor, ela falou que conhecia e respondia, você não sabe se o Derek também conhecia aquela cor. Então, não vai ter uma coisa assim muito exata. Mas até na sala de aula é assim. Na sala de aula, a gente tem determinadas habilidades que a gente não sabe com exatidão como que a criança está. Então, na sala de aula, às vezes a gente tem que pegar ali uma criança, um por um, para poder saber mais ou menos o nível em que ela se encontra. Mas como a gente está online, vão ser poucos encontros, a gente vai fazer mais ou menos para ter uma noção de como fazer isso, tá bom? Tá bom. Uhum. Então, no próximo encontro, vocês apresentam esse quadro. Pode ser assim? Pode ser. Ou quadro, ou da forma que vocês acharem melhor organização. O quadro eu dei um exemplo, mas se vocês quiserem fazer descritivo de cada criança também pode ser, da forma que vocês acharem melhor. Igual no nosso último encontro, o registro sobre o processo de desenvolvimento do estudante, cada professor desenvolve a sua forma de registro. Não tem regra, tá? E hoje também ficou combinado, a Olavina havia feito o texto, lembra? Sobre a perspectiva de avaliação das diretrizes curriculares? Aí eu sugeri da Olavina mandar o texto dela para a Vitória e ver se a Vitória tinha mais alguma ponderação. Vocês conseguiram fazer isso? Então, eu não sei se a Olavina fez, porque eu não recebi. Acho que a gente estava tão focado nisso na aula de hoje que talvez ela tenha até se esquecido de fazer, mas eu não sei. E Não, eu te Olavina, mandei, como é que está o texto? não, eu mandei, Vitória, por e-mail e avisei você pelo WhatsApp que eu havia mandado.
Ah, foi, gente, eu não vi, me perdoa. Eu falei assim, ó, já te mandei por e-mail. Você lembra que eu te falei assim, ó, você me desculpa, porque o meu pacote Office do Word expirou. E aí eu não estava conseguindo formatar ele dentro do Word. Aí eu falei assim, olha, eu mandei no e-mail, você pode formatar? Você lembra que você falou? Era desse. Isso. Aí eu fiz o texto e mandei para você, que você complementasse e formatasse. Desculpa. Eu falei assim, gente, como é que é isso? Pacote do Word dentro do meu computador expira? Como é que é isso? Os meninos riam até cansar, né? Você me mandou mesmo, acabei de ver. Jesus Cristo, esse povo arruma um jeito de tirar o dinheiro da gente de qualquer jeito. Aí você tem que colocar a sua conta lá de novo, não sei o quê, não sei o quê. Meu marido que sabe fazer isso. Porque eu não, toda hora que eu ia tentar formatar, eles falavam, coloca aqui a sua conta. E da conta ele puxa o cartão de crédito para você poder pagar o Word. Entendeu? Mas... Então, meninas, não tem problema. Vamos fazer assim. Fica para a próxima aula, até mesmo porque a nossa próxima aula é o fechamento já dessa primeira etapa. Então, para a próxima aula, fica essa apresentação do quadro da atividade diagnóstica e fica também a apresentação do texto. Pode ser assim, que aí vocês finalizam ele. Porque para a nossa próxima aula não tem nenhum texto para leitura, então eu acho que dá para fazer, tá bom? Tudo bem, tranquilo. Desculpa, tá Lavina? Não, meu amor, não, fica tranquila, tá tudo certo. Não tem problema, mas o que acontece? Hoje a gente vai começar aqui conversando sobre algumas formas, sobre avaliação formativa, e a gente hoje já precisa começar a pensar qual vai ser a nossa próxima proposta, né? Porque lembra, primeiro tem atividade diagnóstica para eu entender como que essas crianças têm. Depois, como que essas crianças estão, né? Que foi o que a gente fez hoje. Agora, a partir disso que a gente observou hoje, a gente vai fazer processos formativos, né? Que a gente pode falar que é essa avaliação formativa. Então, o que é a avaliação formativa? Ela abrange, como o próprio nome já diz, ela tem um caráter mais qualitativo. Ele é formativo. Então, uma atividade que eu trago, uma proposta que eu trago, ali eu estou avaliando. Então, lembra que no Enquanto Passar a gente falou, poderia ser um bingo, por exemplo, né? Lembra? Então, por exemplo, Sim. Uma das propostas poderia ser o bingo, que aí eu percebi que as crianças hoje têm dificuldade em algumas coisas, e o que a gente pode pedir para elas nesse bingo? A gente pode falar assim, vocês vão ter que escolher, por exemplo, 4 frutas, 4 números, 4 animais e fruta e 4 cores. Só que não vale escolher coisas que vocês sabem o nome, entendeu? Porque aí cada um vai montar a sua tabela lá do bingo. Tá dando para entender o raciocínio? Sim. Aí a criança vai lá, monta a tabelinha lá dela do bingo com coisas que ela não sabe. Aí todo mundo montou, beleza. Aí começa o sorteio. Aí você, sei lá, sorteou a maçã. Aí você fala, Apple. Aí as crianças, o que é Apple? O que é Apple? Aí deixa eles falarem, é maçã. Então tá, então marca aí a Apple. Entendeu? Porque aí vai ser uma forma de trabalhar o vocabulário e a criança ter que se esforçar para conhecer aquilo que ela não sabe. O que vocês acham? Tranquilo, aí fica num grau seria um grau de ensino mais, que você fala grau de ensino, é qualitativo mesmo, não é isso? Isso. Entendi. E aí a gente vai sorteando as fichas e elas vão fazendo, as crianças vão fazendo um xizinho lá no quadro delas. Isso. Eu acho que a gente também, né, para a gente ter uma sequência, eu não sei se isso seria válido, a gente repetir os mesmos animais. Tá, você falou que eles não podem saber os animais, né? Não, a minha sugestão é repetir os mesmos, trazer os mesmos animais, as mesmas frutas, as mesmas cores, os mesmos números. Só que se você pôr, por exemplo, né, a gente vai exibir lá os slides. Já o slide aqui das frutas.
Cada criança tem que escolher 4 frutas para desenhar aí no seu quadro do bingo. Mas olha, se você deixar livre, com certeza ela vai desenhar aquilo que ela sabe, porque ela é esperta. Ela não vai desenhar o que ela não sabe. Só que aí que tá. A gente vai lançar o desafio para elas, vai falar que elas têm que tentar escolher as frutas que elas não conhecem. Aí vamos supor que tem um que fala assim, mas eu conheço todas, só não sei laranja, por exemplo. Aí você fala, então tá bom, então você põe laranja e escolhe outras 3. Não tem problema, então, já que você conhece todas. Entendeu? Entendi. Eu acho que vai ser bem legal, porque aí como é que a criança pode fazer? Deixa eu ver se eu tenho um papel aqui para demonstrar para vocês. Aqui, por exemplo. Eu não tô vendo. Tô tentando achar um rascunho aqui. Eu não tô vendo nenhum rascunho. Peraí. Como é que a gente vai pedir para elas? Gente, essa é a minha sugestão, mas vocês podem pensar em o que vocês quiserem. E até mesmo que vão ser 2, né? Aí a gente vai pedir para cada criança pegar uma folha. A criança vai dobrar a folha ao meio, porque são 4 categorias, não são números, frutas, cores e animais. Então, são 4 categorias. E a gente vai pedir, então, para ela escolher 4 coisas de cada categoria, para preencher na tabela delas. E como que elas vão fazer a tabela? Elas vão dobrar ao meio. Depois vocês fazem o teste aí. Dobra ao meio. Dobra ao meio de novo. Torna a dobrar ao meio. E dobra ao meio mais uma vez. Até ficar desse tamanhozinho. Na hora que eu desdobrar, o que vai acontecer? Vai ter exatamente 4 retângulos assim e 4 assim. Então, vão ter 16 ao todo, entendeu? Aí a criança vai marcar lá na tabela dela, por exemplo, cores, ela pode pôr de forma aleatória, os números, né? Vai preenchendo a tabela do jogo do bingo. E o bingo você pode marcar ou na horizontal, ou na vertical, ou na diagonal. Entendeu? Ok. Aí a gente pede para elas fazerem as linhas aqui direitinho, para ficar mais fácil de enxergar e depois ir preenchendo. Eu estou até pensando em já deixar esse quadro pronto com elas um dia antes, para a gente não gastar muito tempo no encontro para fazer isso aqui, entendeu? Verdade. Aí eu acho que eu vou até fazer isso com elas de uma vez. A gente tem que ensinar a dobradura com detalhe, passo a passo, né? Pois é, exatamente isso. Aí a gente pensa junto, se a gente faz na hora, ou se eu faço que dia de quarta-feira eu tenho aula com as crianças. Aí talvez eu possa fazer com elas na quarta, já deixar a tabela pronta, porque aí no nosso encontro na quinta-feira à noite vai ser só preencher. Verdade. Aí é isso mesmo. Mas a gente tem o Felipe teve uma experiência assim também, sabe? De dobradura da folha, só que foi em matemática. Então a professora não falou que iria usar os números na próxima aula. O que aconteceu? Uns perderam, outros não sabem onde que pôs. Então, a atividade não teve aquele sucesso. Entendi. Então, porque elas têm um poder sobre eles daqueles, né? Eu não sei o que vocês arrumam. O Felipe, minha filha, ele arregala o olho para mim e fala na altura. Ela falou assim. É desse jeito. Aumenta a voz. Ah, tá bom. É assim mesmo? Então, não, tudo bem, ela falou, tá falado, não vou contrariar, não. Então, assim, aí ela refez a dobradura, né? Aí começou a fazer a atividade que ela queria, entendeu?
Tô te ouvindo, tá? Eu tô só anotando o negócio aqui para a nossa próxima aula para eu não Eu esquecer. sei que você é bem experiente, mas a gente vai aprendendo com os filhos, né? A escola da vida mesmo. Exatamente. Então, eu guardei até, e eu vi que, o que eu percebi? Que não foi concluída a atividade. Eu falei assim, ela vai usar isso. Então, eu vou colocar aqui debaixo aqui do livro aqui. Aí, na hora, ué, Felipe, cadê esse negócio? Você não guardou, não? Não. Ela não falou para guardar, só testando ele, né? Então, vamos achar aqui, vamos procurar aqui. Eu falei assim, ó, você deixou aqui, né? Sei. Então, tá bom, aqui, ó, tá aqui, agora recorta e faz as fichinhas que ela quer que faça. Aí falou assim, graças a Deus, achei. É muito safadinho, né? São terríveis, né? Eles são desse jeito, né? Mas é isso aí. Só estou falando, mas a gente pode definir assim dessa forma, porque já é o planejamento, né? Da gente poder fazer e executar, né? Uhum. A gente ficar inventando muita coisa, ser mais objetivo realmente por toda a situação também, né? Exatamente. Né? E, meninas, o que acontece? Eu estou conferindo aqui o nosso cronograma só para a gente não se perder. Então, ó, o que a gente vai ter que combinar para a nossa próxima aula? Vocês vão trazer o texto das diretrizes que está pré-pronto. A Vitória só vai formatar e ver se tem mais alguma coisa para incluir, né? Então, acho que esse texto está tranquilo. Ok. Trazer também a